Sempre evitei falar do que não se pode explicar. A vida de um trabalhador rural como eu, aqui em Brumadinho, foi sempre simples. Aquelas coisas do além, das almas, daquelas histórias que os mais velhos contavam nas festas, eu nunca dei muita atenção. Porém, o que aconteceu comigo depois da tragédia não tem como ignorar, não tem como explicar. Às vezes penso que, se alguém me contasse essa história, eu teria achado que era invenção, mas aconteceu comigo e com muita gente aqui, e não tem como negar que aquilo foi real. Eu estava entre os trabalhadores que começaram a atuar nos dias seguintes ao desastre. Fui chamado para ajudar na limpeza e nos resgates. Embora a maioria já tivesse sido feita, ainda assim tínhamos o trabalho de retirar o que restava da lama e procurar sinais de vida, mesmo que parecesse inútil. Aquilo parecia uma cidade fantasma e nada se movia, nenhuma alma viva. Mas você já sabe o que dizem quando se passa por um desastre como aquele, a gente não sabe o que espera encontrar e o que não se espera encontrar. Nos primeiros dias, todos estavam preocupados. O calor insuportável da lama, a pressão de estar em um lugar onde tantas pessoas perderam a vida, tudo isso deixava o ambiente pesado. Mas o que eu não estava preparado para sentir, e o que nunca vou esquecer, foi o frio que apareceu do nada. Um frio que vinha do nada, ia embora com a mesma rapidez, mas que parecia cortar a pele e deixar uma sensação de que algo estava nos observando. Eu não estava sozinho, estávamos em um grupo de pelo menos 10 trabalhadores. Mas foi em uma manhã, quando o sol mal tinha nascido, que tudo aconteceu. Eu estava perto da área mais destruída, onde as máquinas ainda funcionavam para tentar retirar os escombros. Ouvíamos os sons das escavadeiras e o zumbido das lâminas cortando a terra, mas, no fundo, tudo estava silencioso, como se o mundo inteiro tivesse congelado. De repente, senti um calafrio, um frio que não fazia sentido. Não havia vento, não havia motivo para isso. O calor era intenso, como sempre foi durante aqueles dias de resgate, mas esse frio me pegou de surpresa. A sensação de que alguém estava me observando tomou conta de mim, algo muito estranho, como se meus próprios passos fossem seguidos, mas sem ninguém ao meu redor. A sensação foi tão forte que me virei rapidamente, esperando encontrar alguém, qualquer coisa, mas estava só. Olhei para os outros trabalhadores e vi que estavam tão focados em suas tarefas que não percebiam o que estava acontecendo. Eles estavam mais concentrados nas máquinas, nas mensagens de rádio, nas ordens para continuar a escavação, mas eu não conseguia tirar aquilo de dentro de mim. Eu não consegui mais focar no que estava ao meu redor. Meus olhos estavam procurando algo, algo que não podia ver, mas que estava lá. Não era uma visão, mas uma sensação de presença. Comecei a sentir que estava sendo observado por algo ou alguém, e o frio que subia pela minha espinha me fazia questionar o que estava acontecendo. Ei, Mundico, está tudo certo? Perguntou-se um dos meus colegas de trabalho, tirando-me dos pensamentos. Eu assenti com a cabeça, mas não falei nada. O que foi? Está parecendo preocupado com alguma coisa. Forcei um sorriso, mas aquilo que senti continuava ali, me rondando. A cada passo que dava, o frio aumentava. O ar parecia mais denso, mais gelado. Eu me virei mais uma vez, agora com mais atenção, tentando ver se alguém tinha se aproximado, mas estava só. Aquela sensação de ser observado era cada vez mais insuportável, como se alguma presença estivesse esperando por mim. Não era um sentimento simples, era algo pesado, denso. Eu podia jurar que, em alguns momentos, ouvia um sussurro distante que se misturava ao som das máquinas e das vozes, mas que não vinha de ninguém ali. Fechei os olhos por um segundo, tentando evitar esse mal-estar. Quando os abri, vi algo na periferia da minha visão. No canto da área destruída, havia uma sombra, algo que não correspondia ao cenário. Era como se algo estivesse escondido nas sombras, algo que se movia discretamente. Eu não consegui ver o que era direito, mas o suficiente para entender que não estava sozinho. A sensação de presença não foi embora. Na verdade, ela aumentou. A cada passo que eu dava,
O frio se intensificava. Afastei-me rapidamente do grupo, tentando fugir do que estava sentindo, mas a sensação de que não estava sozinho me acompanhava, como uma presença invisível que, mesmo à distância, sabia onde eu estava, sabia o que eu estava fazendo. Tentei continuar o trabalho, mas não consegui parar de olhar para os cantos da área, procurando por qualquer sinal de que algo estava lá, algo que não era humano. Quando o turno terminou, eu estava exausto. Fui para casa tentando afastar o sentimento de paranoia que começava a tomar conta de mim, mas, à noite, o frio voltou, e não era um frio comum, era um frio que vinha por trás, como se uma mão invisível tivesse tocado minha pele, como se eu estivesse sendo observado de novo, mas por quem? Eu não era o único a sentir isso. Outros trabalhadores começaram a relatar a mesma coisa. Eles falavam de um frio inexplicável que os tomava no meio do trabalho, de uma presença, como se alguém estivesse sempre ali, observando, esperando. Mas ninguém falava muito sobre isso. Aqueles que mencionavam o assunto falavam baixinho, com receio de parecerem fracos ou até loucos. Foi então que comecei a ouvir outras histórias, relatos dos moradores mais antigos da cidade. Eles diziam que, no fundo das montanhas, onde a lama se apresentava como um mar, havia algo que nunca deveria ser tocado, algo que estava ali antes da mineração, antes de tudo o que aconteceu, algo antigo que não gostava de ser perturbado. Isso explicava os lamentos, os gritos, o frio, as sensações de presença, mas era difícil acreditar em algo assim. Voltei ao local mais algumas vezes, sempre com aquela sensação no peito, de algo invisível, algo distante, mas sempre ali, como se estivesse aguardando. Eu ainda não sei o que aconteceu naquela época, mas não posso negar o que senti. Nem todas as perguntas têm resposta, e talvez seja melhor assim. Essa era uma noite bastante normal para mim. Eu estava de folga do trabalho no fim de semana e planejava não fazer absolutamente nada produtivo nesses 2 dias de descanso. Tinha alguns lanches e bebidas preparados na mesa ao lado do meu sofá e assistia a algum filme bobo para passar o tempo. Lá fora, chovia intensamente, e a tempestade era muito pior do que o habitual na região. Os raios pareciam estar incrivelmente próximos, como se tocassem o solo a menos de 1 quilômetro de distância. Normalmente eu encontrava conforto em noites chuvosas, mas aquela estava um pouco além do meu limite. O que definitivamente não foi reconfortante foi o som de algo batendo na porta da frente. Foi apenas um único baque, que a princípio atribuía ao vento soprando algum objeto contra ela. Levantei-me e fui verificar. Ao abrir a porta, fui imediatamente bombardeado pela chuva e pelo vento. Não havia nada ali fora que pudesse ter causado o impacto. Confuso, dei alguns passos para fora, procurando por qualquer objeto próximo à varanda, mas não encontrei nada. Completamente encharcado pela chuva, voltei para dentro. O que quer que fosse, parecia ter desaparecido. Minha camisa estava molhada demais, então subi para o andar de cima para trocar de roupa. Enquanto me trocava, ouvi novamente o mesmo som, um baque alto vindo da porta da frente. Agora, estava genuinamente assustado. Fiquei parado por alguns segundos, recuperando a calma, e então desci as escadas. Quando olhei por cima do corrimão, meu coração quase parou. A porta estava aberta. A chuva entrava livremente, respingando no chão da entrada. Corri rapidamente e a fechei o melhor que pude, mas percebi que a maçaneta estava completamente danificada. Ainda sem entender o que estava acontecendo, notei algo que fez meu sangue gelar. Havia pegadas lamacentas no chão, espalhadas pela entrada e seguindo pelo corredor. Apesar do medo, segui o rastro de lama. Algo me dizia que quem quer que tivesse invadido a minha casa ainda estava lá dentro. Quando virei a esquina que dava para a sala de estar, vi um par de botas velhas e molhadas jogadas no chão. As pegadas acabavam ali. Olhei ao redor,
tentando encontrar algum sinal, mas tudo o que vi foi o sofá e a poltrona no canto do quarto escuro. Naquele momento, percebi que precisava sair dali. Peguei meu telefone no sofá e corri para fora, me abrigando debaixo de uma árvore enquanto ligava para o 911. Em poucos minutos, a polícia chegou. 4 policiais entraram na minha casa e, após um curto período, saíram arrastando um homem pela chuva. Ele parecia insano. Seus olhos fundos e cabelo desgrenhado me deixaram arrepiado. Mais tarde, um dos policiais me contou que encontraram um invasor escondido debaixo do sofá. Ele estava lá o tempo todo, provavelmente me observando enquanto eu olhava para a sala escura. Atrás do sofá, encontraram uma marreta. Era óbvio que ele a usou para arrombar a porta, mas ninguém sabia o que mais ele pretendia fazer com ela. Espero que ele fique preso por muito tempo. Caso contrário, não sei se conseguirei viver sem estar constantemente olhando por cima do ombro. Era o início da primavera de 2016 e eu tinha acabado de completar 22 anos. Meu amigo e eu tínhamos acabado de chegar ao nosso local principal nos acampamentos Black Canyon, nos arredores do Arizona. Geralmente viajávamos para lá 2 vezes por ano. Tem vistas incríveis e fica apenas algumas horas da cidade. Na maior parte, esta área era bastante isolada. Uma loja de conveniência privada fica a alguns quilômetros de distância, com uma pequena cadeia a quilômetros antes disso. A entrada ficava em uma estrada de terra fora da rodovia, com uma placa de acampamento no início. O caminho começa linear, talvez com uma bifurcação que se estende por vários quilômetros. Certa vez, viajamos pela estrada de terra para ver até onde ela nos levaria. Um dos caminhos levaria você a outra entrada da rodovia, com uma torre de guardas florestais no meio do caminho. O outro caminho levava a um beco sem saída. Tinha uma cabana abandonada neste caminho, a alguns quilômetros de distância, quase escondida atrás de muitas árvores. A neve já havia praticamente desaparecido neste ponto, deixando um ar fresco e um leve frio. Geralmente avistamos alguns cavalos selvagens, vários veados e toneladas de criaturinhas. Passávamos por lá sem dúvidas. Era a época do ano perfeita para uma viagem relaxante e para fugir da cidade por alguns dias. Chegamos por volta das 16 horas. Já era tarde para nós, normalmente tentávamos chegar lá ao meio-dia. No máximo, nós dois tínhamos trabalho somente no próximo fim de semana e decidimos ir em frente com essa viagem. O sol estava se pondo rápido e ainda não tínhamos escolhido onde acampar. Havia outros 2 grupos, ambos familiares, estacionados mais perto da entrada. Porém, queríamos ficar longe dos humanos. Por fim, deixamos a estrada de terra habitual e finalmente escolhemos a área perfeita, uma pequena clareira na beira de uma colina. Todo o vale podia ser visto desta área com um lindo pôr do sol. Este teria sido o nosso ponto principal a partir de então, isto é, se o incidente da noite seguinte nunca ocorresse. Concordamos em acender uma fogueira e evitaríamos montar uma barraca nesta viagem. De qualquer forma, não tínhamos muito tempo para fazer isso e o carro não era tão desconfortável. Eu dormi no banco de trás e meu amigo ficou no banco do passageiro com a janela entreaberta. Estávamos com alguns cobertores e bem cansados e acabamos dormindo em instantes. O dia seguinte foi bastante tranquilo, porém, tive uma sensação estranha durante todo o dia, como se estivéssemos sendo observados. Havia folhas sendo esmagadas fora de vista a cada poucas horas, mas imaginei que fosse apenas a vida selvagem local fazendo o seu trabalho. Meu amigo não notou nada de incomum, então deixei para lá. A noite chegou e a sensação ainda não havia passado. Ao que era quase de manhã, meu amigo cochilou no banco do passageiro, enquanto eu tentava relaxar no banco de trás. Encostei na janela lateral do banco traseiro com as pernas estendidas para a porta traseira do carro. A janela à minha frente estava ligeiramente aberta, com uma brisa fria entrando. Eu estava no telefone navegando pelo Instagram, quando ouvi algo lá fora. Era o som de folhas caídas sendo esmagadas e vários passos fora do carro. Sussurrei para meu amigo: "Você ouviu isso?"
mas ele já estava dormindo. Desliguei o telefone e escutei atentamente por 1 ou 2 minutos, mas depois não ouvi mais nada. Deve ter sido um animal, pensei. Voltei para o meu telefone, navegando pelas redes sociais. Cerca de 10 minutos se passaram, quando ouvi novamente aquele barulho do lado de fora da porta. Baixei o telefone. Meus olhos levaram um momento para se ajustar da luz do telefone à escuridão. Quando virei o telefone para longe de mim, a luz de fundo iluminou a janela acima dos meus pés. Até hoje, não consigo tirar a imagem da cabeça. 2 mãos com cicatrizes seguravam a janela, com os dedos enfiados dentro do carro. As unhas eram compridas, lascadas e escuras. Atrás da janela, um rosto estava pressionado contra ela. A respiração criava fumaça a cada poucos segundos e tudo que eu conseguia distinguir eram os reflexos daqueles olhos vazios. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia fazer nada. Parecia uma eternidade entre essa pessoa e eu. Os pensamentos se repetiam incessantemente na minha cabeça. Por que não correr? Depois de alguns segundos, sem fazer nada, os dedos saíram de dentro do carro e desapareceram na escuridão. Eu ainda podia ouvir o barulho dos passos indo para dentro das árvores. Fiquei sentado lá pensando, o que diabos acabou de acontecer? Por que não fiz nada? Por que ainda não estou fazendo nada? Com esse pensamento, meu corpo disparou de adrenalina e eu estava suando. Bati no assento do meu amigo, acordando-o em confusão. Destravei, abri a porta dos fundos com um chute e parei um momento para examinar a área. Quem quer que fosse, o que quer que fosse, havia desaparecido. Esforcei-me para pegar todos os suprimentos de acampamento importantes que deixamos do lado de fora e coloquei tudo no banco de trás e no porta-malas. Bati a porta dos fundos e lá estava um lembrete sombrio do horror que tinha acabado de passar, 2 marcas de mãos sujas de sangue impressas na janela. Eu rapidamente as limpei da janela em pânico, uma reação para apagar os acontecimentos, eu acho. Pulei no banco da frente, liguei o carro e saí dali. Meu amigo, finalmente recuperando a consciência, me perguntou o que diabos estava fazendo. Eu apenas gritei, temos que ir embora, tem alguém lá fora. Fugindo do local, acelerando pela estrada de terra, meu amigo insistiu que eu diminuísse a velocidade e acabei diminuindo. Chegamos à rodovia e eu dirigi cerca de 32 quilômetros antes de chegarmos a um McDonald's, onde meu amigo pediu que parássemos e comêssemos para eu explicar tudo. O pesadelo diminuiu meses depois, mas meu constrangimento continua até hoje, pelo estado de choque em que me encontrava naquele momento. Todo mundo diz que você tem um instinto de lutar ou fugir e estou confuso se tenho algum dos dois. Basicamente, fiquei sentado lá e não fiz nada. Frequentemente, tenho a tendência de me perguntar quem estava lá fora. Outro campista mexendo com a gente? Um morador da cabana abandonada na estrada de terra? Algum assassino? Ou talvez algo mais paranormal residindo na floresta? Não tenho respostas ainda. Fomos acampar lá nos próximos anos, mas nunca muito longe da rodovia. Seja o que for, espero ter visto pela primeira e última vez. Quando eu era mais jovem, por volta dos 10 anos, meus pais reservaram uma estadia de 4 noites em uma cabana de madeira em algum lugar do Canadá com minha avó. Os eventos que ocorreram me marcaram para sempre. Senti a diferença de ambiente assim que abri a porta do carro, olhei para a floresta ao meu redor e comecei a me dirigir para a porta da cabana. Minha mãe me chamou, filho, por que você não vai para o seu quarto e desfaz as malas? Quando abri a porta da cabana, fiquei surpreso com o rangido que ela fez. Logo na entrada havia um grande espaço com um sofá em frente a uma TV. Havia uma cozinha conectada à sala de estar com um balcão alinhado com bancos altos, uma escada e passei pelo banheiro no final do corredor. Entrei no quarto onde eu deveria ficar e gritei porque, lá, bem no meio do chão, havia um rato morto. Parecia que algo tinha estado roendo ele. Suas entranhas estavam espalhadas por todo lado. Desci as escadas correndo, vendo meu pai empurrando a cadeira de rodas da minha avó para dentro da cabana. Pai, tem um rato morto no meu quarto. Eu praticamente gritei. Você já é grande o suficiente.
Por que não vai e limpa você mesmo? Foi exatamente o que eu fiz. Acabei usando um rolo inteiro de papel toalha e 1 litro de água sanitária para limpar aquilo. Era tarde da noite, quando minha mãe fez macarrão com queijo e salsichas cortadas, que era o meu prato favorito na época. Eu estava indo para o sofá onde minha avó estava ao lado quando notei algo. Havia uma porta de alçapão no meio da sala, não sei como não tinha percebido antes. Mãe, o que essa porta está fazendo aqui? Perguntei. Provavelmente dá acesso ao espaço rastejante. Eles costumam usá-lo para evitar que enchentes entrem, minha mãe me disse. Sentei-me no sofá e liguei a TV, satisfeito com essa resposta. Lembro-me vividamente de como adorei a comida naquela noite. Estava ótima, e antes que eu percebesse já era hora de dormir. Meu pai havia me dito no carro que íamos pescar e andar de caiaque, e eu estava super animado. Entrei na cama e adormeci rapidamente. As cobertas quentes tornaram isso ainda mais fácil. Por volta da meia-noite, eu acordei com o som de passos arrastados. Saí do meu quarto, deixando a porta entreaberta. Ao olhar pelo corredor, não notei nada além das sombras iluminadas pela lua na parede. O som de passos continuou enquanto eu descia as escadas que levavam à sala de estar. Encostei no chão e, como suspeitei, esses sons vinham debaixo do assoalho. O pavor tomou conta de mim ao pensar em algo se movendo por lá. Sendo o idiota que eu era, achei que poderia enfrentar o que quer que estivesse lá embaixo. Então, peguei minha lanterna e decidi ir verificar. Abri o alçapão e, talvez, 1 dúzia de ratos se espalharam. Enquanto eu descia naquele lugar úmido, era enorme, me lembrando assustadoramente um labirinto. Continuei a rastejar mais para dentro. Não sei dizer se eu estava sendo muito corajoso ou muito estúpido, mas rastejei até chegar a um canto mal iluminado, a alguns metros à minha frente. De repente, houve um movimento e eu apontei minha lanterna para a fonte. Havia uma figura, uma silhueta com braços longos e pele branca, agachada no canto. Seus olhos refletiam minha lanterna. Fiquei completamente paralisado enquanto aquilo começou a gritar. Olhando para trás, percebi que a lanterna provavelmente a cegou e assustou. Eu imediatamente comecei a rastejar o mais rápido que pude, olhando para trás, vendo-a se aproximar, suas mãos com dedos longos tocando as vigas de sustentação para se ajudar. Só pude supor que aquilo estava se alimentando dos ratos e que eu havia encontrado suas tocas no meu quarto. Fui ficando desesperado, pensando no que poderia fazer, mas o tempo parecia levar para que eu voltasse ao alçapão. Finalmente, vi o alçapão se aproximando. Assim que cheguei, o abri e me arrastei para fora. Senti algo começando a me agarrar e juro que senti um bafo quente. Chutei e bati a porta do alçapão. Algo começou a arranhar e empurrar do outro lado. Então, joguei meu peso em cima da porta. Quando parou, corri escada acima para o quarto dos meus pais, gritando. Minha mãe abriu a porta, perguntando o que eu estava fazendo. Tentei explicar, pai, temos que ir. Tem algo tentando entrar na casa, mas ele não acreditou em mim. Tentei explicar que não era um pesadelo, mas meus esforços foram em vão. Fui enviado de volta ao meu quarto, onde não dormi nem 1 minuto. Estava com muito medo. Na manhã seguinte, tomei meu café da manhã e fui para o lago com meu pai. Preparamos as varas de pesca e entramos em um pequeno barco. Não peguei nada, mas ainda assim consegui aproveitar o tempo com meu pai. Qualquer coisa para tirar minha mente dos eventos da noite passada. Eventualmente, anoiteceu e assamos alguns marshmallows, uma atividade que tanto a vovó quanto minha mãe adoravam. Elas costumavam acampar quando minha mãe era mais jovem. Finalmente, era hora de dormir de novo, mas eu estava apavorado. Vale mencionar que, depois de muito esforço, meu pai olhou lá embaixo na parte da tarde, mas não encontrou nada, ou ele não olhou direito. Então, achei que não conseguiria dormir naquela noite, mas, de alguma forma, consegui adormecer. Acordei em algum momento ouvindo o som inconfundível do alçapão se abrindo. Meu coração afundou no peito enquanto um sentimento de pavor como nenhum outro me atingia. Naquele momento, ouvi o som dos armários na cozinha sendo abertos e fechados com força.
Me perguntei se era aquela coisa me procurando. Comecei a hiperventilar. Ouvi os degraus. Centenas de coisas passaram pela minha mente. Ouvi sons de arranhões vindo do corredor. Então, a maçaneta balançou e eu prendi a respiração. De repente, tudo parou quando ouvi outra porta se abrindo. Meu pai, então, gritou: "Saia daqui!" Em seguida, houve um grito horrível, um som que partiu os ouvidos, e o som de vidro se quebrando. Corri até a porta e vi meu pai parado do lado de fora de seu quarto com sua faca de pesca. Olhei para a direita. Havia um rastro de sangue levando até uma janela quebrada. Naquela mesma noite, arrumamos nossas coisas e saímos da cabana sem dizer uma única palavra. Minha família não tem ido para perto de florestas desde então. Mantenha-se seguro o máximo que puder, pessoal. Se ouvir sons estranhos em um novo lugar, não hesite em correr ou chamar a polícia. Você nunca sabe o que pode estar por perto, ou melhor, debaixo de você. Meu nome é Arturo e nasci no estado de Toluca, no México. O que vou compartilhar aconteceu durante uma viagem que fiz à cidade do México. Prefiro não mencionar a linha de ônibus que usei porque ela ainda funciona. Sempre gostei de viajar à noite, pois achava mais tranquilo. Nessa ocasião, assim que pegamos a estrada, o motorista acelerou como se estivéssemos atrasados. Em alguns trechos, a estrada estava em péssimo estado, e o ônibus balançava de um lado para o outro, mas ele não parava de acelerar. O ambiente entre os passageiros ficou tenso, com crianças chorando e pessoas gritando para o motorista, pedindo que dirigisse com mais cuidado, dizendo que ele não estava transportando animais. Ignorando os comentários, ele continuou dirigindo assim por cerca de 40 minutos. Faltava pouco para chegarmos ao próximo ponto de parada quando ouvimos um barulho, e o ônibus começou a balançar descontroladamente. Os gritos de susto foram imediatos, e segundos depois, o ônibus saiu da estrada dando saltos. Quando finalmente parou, algumas pessoas estavam feridas. Em meio à confusão e ao choro, descemos do ônibus. Ao chegar ao mato, vi que 2 pneus traseiros haviam estourado, deixando aquela parte do ônibus quase enterrada no chão. Pouco a pouco, o susto foi passando, e, enquanto o motorista tentava resolver a situação, me afastei um pouco para ir ao mato fazer minhas necessidades. Enquanto estava lá, uma pessoa passou a poucos metros de mim. Não me assustei, achando que era algum outro passageiro do ônibus. Nunca vou esquecer, o homem usava um chapéu, uma camisa branca e carregava um saco pendurado de lado. Observei enquanto ele caminhava com suas sandálias de couro silenciosamente, sem olhar para os lados. O estranho é que não dava para ouvir seus passos, e, após poucos metros, ele desapareceu de vista. Novamente, o ambiente ficou mergulhado em um silêncio estranho. Fiquei parado porque comecei a ouvir muitas pessoas rezando. Não sei porquê, mas isso me deu um arrepio. Eram orações, mas no meio da noite no mato, o som era assustador. De repente, vi uma criança que, apesar do frio, caminhava descalça. Fiquei surpreso quando mais pessoas começaram a aparecer da escuridão e do meio do mato. Vi idosos, jovens e crianças, todos caminhando na mesma direção rumo à cidade do México. Percebi que não eram passageiros do meu ônibus porque eram muitos. Algumas crianças estavam vestidas como São Juan Diego, carregando imagens da Virgem. Para evitar assustá-los, como eu havia me assustado, os cumprimentei com respeito. No entanto, notei algo estranho, parecia que eles não me viam. Chamei por eles, gritei, mas ninguém respondeu. Continuavam caminhando como se estivessem em transe. Gritei mais alto, mas ninguém parecia me ouvir. Comecei a me assustar. Pensei que talvez eu tivesse morrido no acidente do ônibus e nem tinha percebido. Toquei meu corpo para me certificar de que estava vivo. Olhei para as pessoas com medo e, ao me aproximar um pouco mais, notei que a maioria tinha os rostos deformados.
Alguns estavam com os olhos fechados, e outros estavam muito desfigurados. Percebi que todos estavam mortos, e muitas das imagens que carregavam estavam quebradas. O susto foi tão grande que não soube para onde correr. Fiquei parado como se estivesse preso ao chão e permaneci assim até que todos desapareceram. Quando tudo ficou em silêncio, voltei ao ônibus. Não comentei nada com ninguém por medo de não acreditarem em mim. Cerca de 1 hora depois, outro ônibus chegou, nos levando à cidade do México. Ao chegar, fui direto à Basílica para visitar a Virgem. Durante 5 anos consecutivos, no mesmo dia de dezembro, fiz essa mesma visita e nunca mais presenciei nada do tipo. Meu nome é Danilo, tenho 22 anos e trabalho em um McDonald's. É com esse emprego que consigo pagar meus estudos em engenharia. O trabalho é como qualquer outro, mas o turno da madrugada tem algo diferente. Não é só o cansaço, é como se o mundo mudasse durante a noite. As ruas ficam vazias, a clientela é peculiar, e o ar parece carregar um peso que só quem vive a madrugada entende. Nunca havia passado por nada estranho, até aquela noite. Era um turno comum, comigo, Felipe e Gabriel, o gerente. Já estava quase no fim da noite, e tudo parecia normal. Atendemos os clientes habituais, alguns vindo de bares, outros pegando aquele lanche de última hora. Por volta da 1 hora da manhã, já tínhamos organizado tudo para fechar às 2 horas. Mas então, algo aconteceu. Um homem entrou. Ele parecia ter uns 50 anos, vestia um paletó amassado e carregava uma maleta surrada. Seu olhar vagava lentamente pelo ambiente, analisando cada detalhe, como se estivesse estudando o lugar. Quando chegou ao balcão, pediu um hambúrguer. Até aí, nada demais, mas então começaram as perguntas. A que horas vocês fecham? Quantos funcionários trabalham à noite? Vocês têm câmeras? Respondi com educação, mas fiquei desconfortável. Cada pergunta parecia mais fora do lugar. Felipe, que estava no fundo, preparando o pedido, também percebeu algo estranho. O homem pegou o lanche, foi até uma mesa no canto do salão e sentou-se perto da janela. Ele não comeu, apenas ficou lá, com a maleta no chão, olhando para nós. Era impossível ignorá-lo. Seu olhar fixo parecia atravessar o ambiente. Felipe, sempre brincalhão, estava sério. Qual é a desse cara? Ele perguntou. Eu não tinha resposta, mas concordei que era estranho. O homem ficou imóvel por quase 1 hora. Já havíamos terminado de limpar tudo, mas sua presença continuava incomodando. De repente, ele se levantou e veio até o balcão. Sem dizer uma palavra, colocou a maleta sobre o balcão e a abriu. Dentro dela havia uma faca grande, daquelas de cozinha. Ele tirou a faca, colocou-a sobre o balcão e nos olhou. Seu sorriso não parecia humano. Felipe deu um passo para trás, e eu congelei. Gabriel tentou manter a calma. Senhor, estamos prestes a fechar. Por favor, vou pedir que se retire. O homem não respondeu. Apenas guardou a faca de volta na maleta e retornou à mesa. Ficamos imóveis por um tempo. Gabriel nos pediu para não provocá-lo e disse que terminaríamos rápido para fechar o restaurante. O homem continuava lá, imóvel, olhando para o nada, mas de vez em quando murmurava algo para si mesmo. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, fez algo que nunca esquecerei. Ele parou na porta, olhou diretamente para mim e disse: "Nós nos veremos em breve." Assim que ele saiu, trancamos as portas e saímos o mais rápido que pudemos. Quando cheguei em casa, não consegui dormir. O rosto do homem, suas palavras e seu comportamento ficaram gravados na minha mente. No dia seguinte, Gabriel me chamou para mostrar as gravações das câmeras. Revimos a noite, e o que vimos nos deixou ainda mais perturbados. Antes de entrar no restaurante, o homem ficou parado no estacionamento por quase 1 hora. Ele não chegou de carro, nem caminhou pela rua. Era como se tivesse surgido da escuridão. Depois disso, não consegui mais trabalhar à noite. Felipe também pediu demissão alguns meses depois.
Até hoje, penso naquele homem e em suas palavras. Não sei se ele era apenas alguém perturbado ou algo além da compreensão. O que sei é que sua presença não era normal, e eu nunca mais consegui olhar para a madrugada da mesma forma.